Algumas lendas são verídicas. Por isso, atenção! A narrativa que vocês estão prestes a acompanhar é totalmente verdadeira, embora possua a intensidade de um mito. Estamos na selva asiática, no início do século XX. Esse bioma vasto e de diferentes aspectos entre selvas, ilhas e montanhas era o domínio de imperadores animais. Ali rugiam aproximadamente 100.000 tigres. Atualmente esse império ruiu, restam menos de 6.000, fantasmas de uma linhagem real esquecida. O avanço da civilização humana, a caça descontrolada e nossa passividade governamental os empurraram para os últimos refúgios da vida selvagem. O tigre, independente da subespécie que representa, é um predador que exige respeito pela mera presença. Mas um indivíduo entre essa raça felina é ainda mais superior. Um tigre que carrega em sua face o registro de todas as suas lutas. Uma cicatriz no lábio superior proclama que sua trajetória foi à base de sangue e luta. Seu nome é Chota Mática e seus feitos subvertem as regras mais sólidas da natureza. Ele não é apenas um felino de grande porte, é uma força selvagem, incontrolável e perigosa. E ele está vivo neste exato instante, agora isolado devido ao seu alto índice de periculosidade. Pesando cerca de 220 quilos, ele é um titã listrado que, apesar de ser um tigre de Bengala, em massa supera vários dos famosos tigres siberianos. Contudo, o que o define, o que o eleva ao patamar de lenda viva, não é seu volume, mas sim suas façanhas. Ele aniquilou 3 machos adultos da sua espécie, incorporando seus domínios. 4 encontros fatais registrados, corpo a corpo, presas contra presas, unhas contra unhas. E ele saiu vitorioso em todos. Mas não só isso, levou seus inimigos à morte, caçando-os e executando-os quando estes optavam pela fuga. Mas quem poderia escapar dos olhos atentos de Chota Mática? Deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito por aqui. Agora, vamos ao vídeo. No ano de 2016, sob a chuva incessante da monção, nasceu um filhote que estava destinado a suportar um fardo hereditário muito mais pesado do que seu físico franzino sugeria. Ele era filho de um poderoso macho conhecido na reserva de tigres de Tadoba Andari, o tigre Matkassur, um dominante macho de dimensões gigantescas que regia vastas porções da mata, e Chotitara, uma experiente e bem-sucedida matriarca que já havia levado diversas ninhadas à fase adulta. Naquele ano, ela deu à luz 2 machos, Tarachand e Chota Mática, o segundo nomeado em uma clara homenagem ao seu pai temido. Desde cedo, Chota Mática chamava atenção pela sua constituição robusta, mas lhe faltava a chama da dominação que queimava em seu irmão. Tarachand demonstrava mais vivacidade, era visualmente mais forte e durante os primeiros 2 anos de vida liderou a dupla. Ambos cresceram sob a proteção contínua da mãe, em um território onde a influência de seu pai, Matkassur, se estendia por toda parte. Até que, em outubro de 2017, um incidente violento alterou de forma permanente o destino dessa família felina. Chota Mática, ainda um subadulto sem experiência, sofreu um ferimento grave durante uma tentativa fracassada de caçar um javali. Javalis são fortes e robustos. Se decidem revidar contra um predador inexperiente, podem feri-lo gravemente. Com o número de tigres em baixa e com Chota Mática sofrendo com uma ferida aberta, a administração florestal ponderou intervir, mas uma barreira surpreendente impediu a ação. Tarachand, seu irmão, colocou-se como um defensor vivo entre os veterinários e Chota Mática. Os veterinários não tinham sedação para 2 felinos ali no meio da selva, então recuaram. No dia seguinte, quando retornaram para recolher Chota Mática, dessa vez com sedação o suficiente para que seu irmão não atrapalhasse a remoção do felino, se depararam com outra surpresa. Chota Mática estava melhor, já conseguia caminhar. Era improvável que alguma infecção se instalasse no ferimento àquela altura. Mais uma vez os veterinários recuaram e deixaram que o ciclo da selva seguisse seu curso. Chota Mática havia se recuperado de forma surpreendente, e esse era só o começo de seus feitos. Nessa fase era incomum testemunhar confrontos entre os irmãos, e isso viria mais tarde.
O laço que unia Chota Matka e Tara Chand era perceptível, uma parceria consolidada em brincadeiras, caçadas mútuas e subsequentemente na amargura da rejeição. Juntos eles enfrentaram o momento inevitável em que Matkasur, o próprio pai, os forçou a sair do território de origem. Isso aconteceu em novembro de 2018. Os dois jovens machos já possuíam tamanho suficiente para serem encarados como uma ameaça e rivais, e o pai não hesitou em exilá-los. O período de amparo havia chegado ao fim. Para os dois irmãos iniciava-se a arriscada jornada de dispersão. Ambos foram incluídos em um plano de monitoramento e equipados com dispositivos GPS. E apesar de ainda viajarem juntos, o futuro lhes reservava uma tragédia que separaria seus percursos. Em dezembro de 2018, Tara Chand faleceu, vítima de eletrocução. Ele tocou uma cerca agrícola implantada ilegalmente na área limite do parque. Tinha pouco mais de 2 anos. Foi um falecimento silencioso, não intencional, mas devastador para seu irmão. Chota Matka estava, pela primeira vez, totalmente sozinho. Sua lesão do javali ainda não estava totalmente curada. Seu corpo ainda não possuía a robustez de um adulto e o ambiente ao redor estava repleto de rivais ávidos por poder. Tigres não são animais sociais, na verdade são raras as coalizões formadas por esses felinos. Geralmente ocorrem em zoológicos. Em vida livre, em algum momento, Chota Matka e seu irmão se enfrentariam, mas quando ambos tivessem maturidade para isso. Agora, a solidão precoce era a única companhia de Chota Matka. Nos anos seguintes, a hierarquia da reserva foi reestruturada. Matkasur, o antigo monarca, foi deposto por uma nova linhagem de machos ambiciosos. Nomes como Mowgli, Rudra e Tala começavam a fincar suas garras nas áreas mais desejadas. Chota Matka não estava nem de perto entre os mais poderosos. Era frequentemente notado com dificuldades ao andar, resquícios de uma antiga ferida de caça, e essa desvantagem se tornava evidente quando ele precisava se defender. Contudo, superando suas limitações físicas, Chota Matka realizou o inacreditável. Ele resistiu. Nunca se afastou muito da região onde nasceu, aprendendo a caçar sozinho nas sombras, nos limites da floresta. Assim como seu pai antes dele, começou a se alimentar de gado nos arredores das vilas. E quando um predador se alimenta de presas grandes, 2 coisas acontecem. Ele fica maior e mais pesado, ou seja, consequentemente, mais forte. Então, em 2021, durante a estação das chuvas, ocorreu o incidente que o destruiria e, paradoxalmente, o transformaria em sua versão definitiva e implacável. Mowgli, um dos novos líderes da reserva, o atacou de forma brutal. O confronto foi um massacre. A face de Chota Matka foi dilacerada. A partir desse dia, seu rosto ficaria eternamente marcado, uma grotesca representação de sua derrota. Mas o tigre não sucumbiu. Ele se retirou, sumiu para as áreas mais isoladas da mata, recuperando-se em silêncio por meses. Nesse vácuo de autoridade, outros machos emergiram, como Balram, meio-irmão de Chota Matka. As ameaças se multiplicavam, mas em abril de 2022 o cenário foi invertido. Chota Matka retornou. E não apenas isso, ele contra-atacou. Foi diretamente atrás de Mowgli. O duelo foi rápido e conclusivo. As lesões que ele causou em seu algoz foram tão graves que Mowgli não resistiu. Sem seu principal adversário no caminho, Chota Matka assumiu o controle do território de seu inimigo. Naquele instante, ninguém mais questionava sua tenacidade. Ele havia sobrevivido ao exílio imposto pelo pai, à perda trágica do irmão, a um ferimento quase fatal na juventude e a um ataque que o deixou com mais cicatrizes. Ele estava só e se tornaria o maior imperador da região. Nos anos seguintes, ele solidificou seu império. Conquistou o controle total de uma área estratégica com acesso a diversas fêmeas e 100 machos fixos que ousassem desafiá-lo. Seu histórico de confrontos se expandia. Anteriormente já havia subjugado o macho chamado Tala, um dos que expulsaram seu pai, Matkasur. Também venceu outro tigre chamado Bambu. Em novembro de 2023, abateu outro veterano, Bahram, e em seu histórico também consta a eliminação de Banuskindi, outro macho considerado forte. O padrão era inequívoco.
Ele não era um tigre que evitava a briga. Se necessário, eliminava a concorrência de maneira definitiva. Em maio de 2025, já com 9 anos de idade, muitas batalhas e cicatrizes, Chota Matka fez o que muitos consideravam inviável. Ele superou e abateu Brahma, um dos tigres mais imponentes e temidos da reserva. Foi uma batalha épica, brutal e devastadora até mesmo para o vencedor. Brahma, com sua estatura gigantesca e ampla experiência, representava a própria definição de domínio. Mas Chota Matka não recuou. Ele lutou até o fim e saiu vitorioso, porém gravemente ferido, perdendo parte do lábio na batalha e herdando uma profunda lesão muscular em uma de suas patas. Se ele sobrevivesse aos ferimentos, caçar ou se defender de outros machos seria praticamente impossível. O corpo de Chota Matka emergiu do confronto em péssimo estado, mas devido à fama e ao histórico do tigre até aquele momento, os veterinários o sedaram e intervieram quando perceberam que, mesmo mancando e muito machucado, o tigre farejava a trilha de outro macho, como que procurando por um novo confronto que seria seu último. Em agosto de 2025, quando Chota Matka se aproximava de um território que era governado por outro macho, ele foi sedado e retirado para o centro de resgate de Gorewada, onde permanece isolado e sendo cuidado por uma equipe de veterinários. Estes relatam que tiveram de mover o felino de recinto por 2 vezes, pois, só de sentir o cheiro de outros tigres, ele se comporta de maneira feroz e destrutiva. Chota Matka, apesar de incrivelmente forte e poderoso, não aguentaria mais uma batalha. A lesão muscular é permanente e, com 9 anos batalhando em vida livre, um confronto a mais seria fatal para ele. Durante sua passagem pela selva, Chota Matka, ou T-126 como era seu nome técnico, acumulou vitórias, superou ferimentos, lidou com a perda e o luto e provou que a fome por poder pode ser a chama que mantém um predador caminhando, mesmo quando seu corpo implora por uma pausa. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.